Bom, chegamos ao último capítulo dessa série, uma série que tem empolgado bastante a gente, tem deixado a gente bastante feliz. E antes de entrar no assunto de hoje, eu quero fazer um agradecimento ou um comentário, porque o culto da semana passada foi um culto importantíssimo, muito maravilhoso, e não foi por causa da pregação, apesar de que minha mãe gostou, mas o louvor foi maravilhoso também, mas queria destacar a coragem de vocês que ouviram a palavra, se perceberam fugitivos e tomaram coragem de publicamente ficar em pé e dizer publicamente: eu não quero mais ser fugitivo. Quem sabe de tudo na minha vida eu tenho sido fugitivo de Deus, ou então em alguma área, né? Então eu quero dizer para vocês que assim, essa decisão que vocês tomaram na semana passada, se você levar isso a sério, se você continuar buscando, isso vai mudar radicalmente a sua vida. Você vai ser muito feliz a partir do dia de hoje. Bom, nós, fazendo uma breve revisão do que nós temos falado, a gente tem estudado os fugitivos de um modo geral, e nós temos nos identificado com a história de Jonas, que é o fugitivo mais popular da Bíblia. Tanto que ele tem um livro, que é o livro de Jonas, que é o livro que nós temos estudado, que fala sobre a fuga de Jonas. E a gente olhando para a história de Jonas, muita coisa tem muito paralelo com a nossa vida. Normalmente, quando a gente ouve a história de Jonas, a primeira coisa que vem à cabeça é a história do peixe. Nós falamos bastante nisso no primeiro capítulo, e as mensagens estão no site da capela, se você quiser dar uma olhada lá. A gente deu 4 razões para que você pudesse acreditar que essa história do peixe foi literal, inclusive porque Jesus falou nisso muitos anos depois, né? E, inclusive porque houve um resgate, não muito tempo atrás, de um marinheiro inglês, numa guerra. Ele foi resgatado por uma baleia chamada cachalote. Ele veio na boca da baleia, a baleia deixou ele na praia. Quer dizer, tem várias razões para que a gente possa crer que isso foi literal. Mas eu disse no primeiro dia também que mesmo que não tivesse sido literal, esse livro de Jonas traz muita coisa, muita sabedoria para a gente. Hoje mesmo vocês vão descobrir um lado que talvez vocês não conheçam dessa história. Bastante interessante. Mas Jonas, como nós estamos falando desde o primeiro dia, recebeu uma ordem de Deus para que ele fosse a Nínive, pregar para aquele povo que era um povo violento, um povo especialista em fazer os inimigos sofrerem, um povo inimigo do povo de Deus. E Deus falou para Jonas: vai lá pregar para esse povo para ver se eles se arrependem e mudem os seus caminhos. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis, quase que o oposto, milhares de quilômetros a mais, para fugir de Deus. E aí no primeiro dia nós aprendemos uma lição importante, não sei se vocês se lembram, que você pode fugir de Deus, mas você não consegue se esconder de Deus. E Jonas descobriu isso da forma mais difícil, porque ele tentou se esconder de Deus lá no fundo de um porão, de um navio, indo para Tarsis, e aí Deus mandou uma tempestade, e aí eu já expliquei bem a história. Ele foi jogado ao mar, tudo, e aí ele descobriu uma segunda coisa no segundo capítulo, que, alguém se lembra? Que foi o ponto que Jonas descobriu no segundo capítulo? Mãe, você está aí, mãe? Que Deus é generoso na sua graça, mas Ele é firme na sua disciplina. Deus é muito generoso na sua graça, mas também é firme na sua disciplina. E Jonas aprendeu isso da forma mais sofrida, mais difícil. Ele fugiu até ser disciplinado por Deus, até passar por aquela tempestade, até ir parar na barriga de um peixe, para que finalmente ele acordasse. E nós descobrimos também que Deus faz isso, Ele não fez isso com Jonas para punir Jonas, assim como Ele não faz com você e comigo. Ele não faz isso para nos punir, Ele faz isso para nos trazer de volta. Ele permite que situações e circunstâncias aconteçam na nossa vida para nos trazer de volta. Então, nessa história, alguns de vocês têm se identificado. Puxa, eu tenho fugido de Deus nessa ou naquela área da minha vida. E na semana passada, alguns tomaram essa decisão de não quero mais ser fugitivo. Eu quero me render. Deus, chega, já está bom, já entendi. E aí, a coisa mais legal é assim, pessoas que tomam essa decisão ainda no comecinho da fuga, né? Que não precisaram chegar no fundo
do estômago de um peixe para poder tomar essa decisão. Essa é a nossa esperança para todos vocês, que ninguém nunca mais precisa chegar nas últimas consequências para acordar, como Jonas acordou ali no meio da tempestade, mas que a gente possa acordar no comecinho, a hora que você começa a escapar aqui, escapar ali. Deus sempre manda um profeta falar com você, sempre. Um parente, um irmão da igreja, um pastor, um líder de ministério, fala, ó, abre o olho, ó, você está em processo de fuga, né? E que a gente nunca mais espere chegar até as últimas consequências para poder mudar. Mas hoje, terminando essa série, nós vamos seguir da onde nós paramos semana passada e nós vamos entrar numa área muito delicada, que muitos pastores fogem de pregar sobre esse assunto, porque é desconfortável. Vocês vão perceber que é incômodo o que a gente vai ler aqui na palavra. É um outro lado da história de Jonas, que nós vamos descobrir hoje, que é muito importante, provavelmente mais importante do que a história do peixe, que a gente memoriza. É um outro lado dessa história que vai trazer um desconforto, assim. A gente vai mexer numa área que vai incomodar a gente. Imagina uma situação assim, um amigo seu liga para você, não mora em Londrina, ele liga para você, ó, estou na cidade, quero dar uma passadinha na sua casa, mas sua casa está uma bagunça. Aí você liga para sua esposa, você vai lá numa correria, se amontoa tudo num quartinho, fecha a porta, só para deixar mais ou menos ajeitado, né? Aí seu amigo, que é íntimo, chega lá, tal, ele quer ir no banheiro, ele abre bem a porta, onde está tudo acumulado, né? Aquela situação desagradável. É mais ou menos isso que você vai sentir hoje com os versículos que nós vamos ler. Mas a nossa esperança é que isso faça muita diferença nas nossas vidas, e principalmente das pessoas que ainda estão vindo a essa série e acham que não são fugitivos, que são pessoas boas, porque realmente são, mas que provavelmente hoje se descubra que ainda há mais alguma coisa para você pensar, se por acaso você não está fugindo de Deus. Então vamos direto ao assunto, não vamos perder tempo. Se você trouxe a sua Bíblia, você já deve ter botado uma marquinha no Jonas, né? No livro de Jonas. Então abre lá em Jonas, e nós vamos começar do momento onde nós paramos na semana passada. Você vai ver que os versículos vão falar por si só. Eu não preciso nem ficar explicando muito, mas vocês vão entender essa situação que eu estou querendo descrever para vocês, apenas lendo o que a Bíblia está falando para nós aqui. Então, Jonas, capítulo 3, versículo 1, é o que eu falei, é o finalzinho da história da semana passada, quando Jonas se arrependeu, fez aquela oração de rendição a Deus, né, que nós fizemos aqui no final do culto passado. Ele fez aquela oração de todo o coração, se arrependeu, Deus o perdoou, e aí Deus continuou com a mesma missão. Deus deu a mesma missão para Jonas. Então, Jonas, você está perdoado, nós já nos acertamos, eu te amo do mesmo jeito, eu estava esperando você fazer essa oração, então agora segue na obediência, na missão que eu te dei. Então, versículo 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas, óbvio, né? Não precisava nem ter, Jonas obedeceu, não é bobo nem nada, né? Agora, dessa vez, ele obedeceu. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrer. Para você atravessar a cidade de um lado para o outro, era 3 dias. Bom, Jonas caminhou até lá, deve ter passado algumas semanas entre a praia que ele desembocou e até ele chegar na cidade de Nínive. Chegou lá na cidade e começou a pregar: arrependam-se, arrependam-se, peçam perdão dos seus pecados, vocês são um povo violento. Ele começou a pregar nas ruas, né? Versículo 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Quer dizer, se eles não se arrependessem, era isso que Deus ia fazer com eles. Só que o que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deixa eu explicar o que é isso. Era a forma de você se humilhar diante de Deus. Você tirava suas vestes, colocava saco, às vezes se debruçava nas cinzas, para você se humilhar diante de Deus. Era a maior forma de humilhação. Se vocês conhecem a história de Davi, eu talvez tenha passado nessa série que está passando na Record, eu não vi todos os capítulos, mas
Davi, quando ele pecou, depois que ele pecou e reconheceu o seu pecado, ele fez a mesma coisa, se vestiu de saco e botou o rosto em terra. E aí a população de Nínive fez isso em arrependimento. E olha que interessante, versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Olha, o rei de Nínive fez isso, se vestiu de saco, se prostrou diante de Deus e fez uma proclamação. Ele falou, de hoje em diante, nós estamos proclamando um jejum, ninguém come nem bebe, quero todo mundo orando e se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Deus, para que Deus não nos destrua. A gente olha para essa pregação de Jonas e fala, puxa vida, né? Eu queria ser um pregador igual Jonas. Já pensou? Um dia que você passa pregando pela cidade, todo mundo já se arrepende, mas se você for conhecer um pouquinho da história, tiveram alguns fatores que contribuíram para que isso fosse feito de forma rápida, assim. Primeiro que tinham 3 tribos dos montes de perto de Nínive que estavam se juntando, planejando atacar Nínive. Então já tinha esses rumores. Então o rei já estava meio esperto. Depois uma praga, nos últimos 5 anos, tinha matado muita gente, uma doença tinha matado muita gente, então eles já estavam de sobreaviso. E aí ainda teve nesses dias um eclipse do sol. Ficou tudo escuro no meio do dia. Falou, vixe, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo. Então tudo isso contribuiu para que esse arrependimento fosse rápido. E eles todos se prostraram, e ainda mais, tinha mais um fator, né? Tinha um cara fedendo a peixe, atravessando a cidade, falando para todo mundo, Deus vai destruir a cidade se vocês não se arrependerem. Então tudo isso junto trouxe arrependimento sobre Nínive. Versículo 8, o rei acrescentou, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. E Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Que lugar bacana para terminar o livro de Jonas, né? Um lugar maravilhoso para terminar o livro de Jonas. Teve o episódio da baleia, teve o arrependimento de Jonas, aí Jonas vem e prega para aqueles pecadores, aquele povo violento, aquele povo desobediente, e eles se arrependem, e Deus não os destrói mais. Entra uma música de violino, acabou o livro de Jonas, mas não acabou assim. Infelizmente, não acabou assim. Os ninivitas se arrependeram. Deus olhou e viu que o arrependimento era sincero, e não castigou o povo. Deus mudou de ideia, ele falou, é igual um pai. Poxa vida, quantas vezes, todos que somos pais, quantas vezes, né, você planeja, você fala, não, isso aqui merece um castigo, não sei o quê, mas aí quando você vê o arrependimento do seu filho, se alivia. A gente faz isso, Deus não faria isso, Deus que ama tanto a gente, quando Ele vê um arrependimento sincero, foi isso que aconteceu. Mas a história não acaba aí, e aí que começa o incômodo. Aí começa uma coisa que vai causar incômodo em nós. Você vai descobrir uma coisa que você talvez não soubesse, que Jonas, ele não fugiu de Deus para Tarsis, porque ele estava com medo da violência dos ninivitas. Eles eram sim, era um povo muito violento, mas não foi essa a razão, e nós vamos descobrir no próximo versículo, não foi por isso que ele fugiu. Sabe por que Jonas fugiu? Ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Já pensou? Ele queria mesmo ver o povo castigado, porque eles eram maus, eram violentos, eram pecadores. Jonas queria ver esse povo castigado, ele ficou bravo. Olha só, vamos pular para o capítulo 4, versículo 1. É o último capítulo do livro de Jonas. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, ficou bravo com Deus. Falou, Deus, não é possível que você vai perdoar esses caras. Vem cá, vamos repassar. Você sabe o que esse povo faz? Eles são violentos, eles matam os inimigos, empilham as cabeças em praça pública. Eles são especialistas em tirar a pele do povo, deixar o cara sofrendo, agonizando, até morrer. É esse o povo que nós estamos falando, Deus. Como é que você vai perdoar eles?
Jonas ficou indignado, achou que Deus estava errado em perdoar aquele povo. E isso é incômodo, sabe por quê? Porque começa a levantar diante da gente, às vezes, né? Começa a levantar diante de nós um espelho. Às vezes, nós agimos de forma parecida também. Isso que nos incomoda. Mas olha a oração de Jonas. Linda a oração da semana passada, né? Olha a oração dele agora, versículo 2. E orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava ainda lá em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Essa foi a razão que eu fugi. Eu não queria que o Senhor perdoasse esse povo. Eu sei que o Senhor é bonzinho, o Senhor era capaz de perdoar esse povo. Eu não queria. Por isso que eu fugi. Eu não queria. Esse povo não merece o seu perdão. E o versículo seguinte, gente, é um dos versículos meus favoritos assim, do Velho Testamento. É um versículo maravilhoso. E se você é aquela pessoa que separa o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Tem gente que faz isso. Não, o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, tal, do Novo Testamento é um Deus cheio de graça, cheio de amor. Esse versículo vai mostrar para você que Deus sempre foi o mesmo, é o mesmo. O Deus do Velho Testamento e do Novo é o mesmo Deus. O povo é que mudou. O Deus é o mesmo. Olha o versículo. Jonas sabia, 750 anos antes de Jesus nascer, Jonas sabia uma verdade que pode impactar a sua vida. Eu sabia, Jonas falando, que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Deus, eu sabia que você era muito bom e generoso na sua graça. Então eu sabia que esse povo mau corria o risco de ser, não consigo nem falar essa palavra, perdoado. Eu sabia que o Senhor era capaz de perdoar esse povo. Deus, olha o que eles fizeram, olha o que eles têm feito, mas não, né? O Senhor é generoso, eu sabia disso, eu sabia que o Senhor era capaz de perdoar, por isso que eu fugi, eu não queria isso. Então, ao invés de celebrar o que aconteceu, Jonas ficou furioso, ao ponto de pedir para Deus tirar a vida dele. Vocês acreditam nisso? Se não acreditam, leia aqui, versículo 3, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Sabe qual que era o problema desse Jonas? O problema dele é que sim, ele deixou de ser um fugitivo na vontade moral de Deus. Ele era um profeta, ele era um homem bom, era um homem que fazia os seus sacrifícios, ia no templo, ofertava, era um homem bom, que cumpria a vontade de Deus em muitas áreas da vida dele, mas ele não cumpria a vontade de Deus, a vontade global de Deus. Ele não se preocupava com o próximo, ele não se preocupava com os perdidos. Nessa área, Jonas ainda era um fugitivo. Ele ficou revoltadíssimo. E às vezes, isso acontece com a gente. Às vezes a gente foca na gente, nós mesmos, nas nossas famílias, nos nossos pertences, no que a gente tem, o que a gente quer conquistar, e se esquece de que a vontade de Deus é que esse evangelho alcance todas as pessoas, porque aquelas pessoas precisam tanto quanto nós. Jonas não estava preocupado com a vida, com o futuro, com a eternidade dos ninivitas. Ele só estava preocupado com ele mesmo, que ele não gostava daquele povo, ele não queria que Deus perdoasse. E eu escrevi uma frase aqui para que eu não esquecesse nenhum detalhe, que diz o seguinte: você se torna uma pessoa julgadora quando você se torna uma pessoa boa, que não se rende à vontade de Deus para com aquelas pessoas que não são tão boas quanto você. Você se torna uma pessoa julgadora quando você se torna uma pessoa boa e não se rende à vontade de Deus para com aquelas pessoas que não são tão boas quanto você. Você recebeu o perdão de Deus, você recebeu essa graça desse Deus generoso na sua graça, você recebeu o amor de Deus.
E aí você não quer estender isso para o outro. Sabe o que você faz? Você segura para você, porque aí você se tornou uma pessoa melhor. E se tornou mesmo. Se você recebeu essa graça, você recebeu essa paz, você se torna uma pessoa melhor. Mas às vezes, nós nos tornamos julgadores. Aí a gente não perdoa mais aquele que não é mais igual a gente. Esse é um mal que afasta muita gente das igrejas. Esse é um mal que pega muito crente. Tem muita gente que não gosta de crente, por quê? Porque crente é julgador. Porque eles ficam apontando o dedo, porque não sei o quê, porque eles se acham melhores do que os outros. Isso é verdade, acontece muito mesmo. Muito. Em muitos lugares, em muitas igrejas, acontece muito do povo ficar julgador. Por quê? Porque eles cresceram num relacionamento com Jesus Cristo, eles ficaram pessoas melhores, mas aí eles não têm mais a paciência com aquele que está perdido, que está precisando, que ainda não foi perdoado, que ainda não foi transformado pela verdade. Então a minha pergunta é, será que você está se esquecendo de cumprir a vontade de Deus para o próximo? A vontade global de Deus? Essa que é a nossa grande pergunta. Será que você ainda é um fugitivo nessa área? Mas olha só, como Deus é maravilhoso. Observe agora o diálogo entre Deus e Jonas. Olha como Deus é bondoso. Jonas está lá furioso, achando que Deus está errado. Olha o que Deus fala para Jonas. Versículo 4. O Senhor lhe respondeu: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas, você acha que está certo você ficar furioso com isso? Você acha que está certo, Jonas? Pensa bem, você acha que está certo? Jonas, vamos retornar um pouquinho, vamos fazer uma viagem no tempo. Há poucas semanas atrás, não se passaram poucas semanas desde que você clamou a mim em desespero? Não foi há poucas semanas atrás, Jonas, que você estava lá no estômago, na barriga de um peixe, você pediu socorro e eu te socorri? Eu perdoei a sua desobediência, eu estendi a minha graça para você. Não faz poucas semanas que isso aconteceu? E você acha que você tem razão de ficar com raiva por eu ter perdoado esse povo? Você acha que está certo isso? Jonas não respondeu essa pergunta de Deus. Sabe o que Jonas fez? Ele subiu numa montanha, onde tinha uma vista assim da cidade de Nínive, se sentou embaixo do sol, talvez tenha cruzado os braços, e falou assim: eu vou observar, eu quero ver o que Deus vai fazer com essa cidade. Eu não estou acreditando que Deus não vai destruir, eu vou sentar aqui e vou observar. E quando você se torna um observador, você começa a julgar as pessoas. Quando você senta na sua cadeirinha confortável e começa a observar, você começa a apontar o dedo. Não gostei, não gosto de fulano. Aquela moça se veste que nem uma não sei o quê. Nossa, não suporto. Meu vizinho, eu fico olhando pelo buraquinho para ver se ele não está no elevador, para eu não ter que descer junto com ele. Eu não sei o que você faz, mas quando você se senta e fica observando, você vira uma pessoa julgadora. Até na igreja. Hoje eu não gostei dessa música. Esse pastorzinho aí, não sei não. Laptop, né? Na minha época não tinha essas coisas. Sei lá. Você começa a apontar o dedo. Porque o fulano não me cumprimentou, estou magoado. Se você senta e fica observando, você vira uma pessoa julgadora. E é isso que Jonas fez. Ele se sentou. Sabe o que Deus fez? Ele estava lá sentadinho no sol, né? Nessa região de Nínive, onde é o Iraque hoje em dia. Então é uma região muito quente. Então está lá ele naquele sol, né? Torrando, olhando para ver o que Deus ia fazer. Aí Deus faz crescer uma plantinha que vem e faz uma sombra, umas folhas grandes, faz uma sombra em cima da cabeça do Jonas. Ele fica super feliz, ufa, né? Fica super feliz. Depois você pode continuar lendo, você vai ver, ele fica super feliz com aquela sombra. Aí no meio da noite, Deus manda uma lagarta, que vai lá e come, e mata aquela plantinha, e ela murcha.
E aí quando Jonas acorda no outro dia, não tem aquela sombrinha, ele fica furioso, querendo morrer de novo. Vocês acham que eu estou brincando, né? Vocês acham que eu estou brincando. Vocês acham que eu estou brincando. Ele ficou revoltadíssimo, ele falou, Deus, eu quero morrer, não aguento mais, eu quero morrer, o que é isso? Aí Deus mandou, sabe o que? Um vento, que chama vento oriental, aqui daquela região, muito quente, que acabou esquentando. Mas sabe o que é interessante se observar? Olha como Deus se importa com a gente. Né? Ele mandou a tempestade para trazer o Jonas de volta, mandou o peixe para salvar ele, né? Mandou ele para Nínive, mandou a plantinha, né? Mandou a lagarta. Deus está o tempo inteiro se preocupando com Jonas, querendo ensinar alguma coisa para Jonas, assim como ele faz com a gente. Então morreu a plantinha, ele ficou furioso de novo, queria morrer. Versículo 9, mas Deus disse a Jonas, Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, eu tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Está na Bíblia, está na sua também? Essa é a NVI, pode ser que tenha alguma diferençazinha, está na Bíblia, queria morrer. Mas o Senhor lhe disse, olha, preste atenção, olha o que Jesus falou para ele, que Deus falou para ele, desculpa. Você tem pena dessa planta, embora você não fez nada por ela, você não tenha podado e nem fez ela crescer. Ela nasceu numa noite e na outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Gente muito simples, muitas crianças, gente sem sabedoria, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade, Jonas? Acabou o livro de Jonas. Com uma pergunta. Boa noite a todos. É assim que acaba o livro de Jonas. Com essa pergunta. Jonas, vamos ler de novo? Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão esquerda da mão direita. Alguns autores, pesquisadores, acham que nesse ponto está se referindo às crianças, 120 mil crianças. Então devia ter umas 600 mil pessoas, talvez fosse uma cidade igual Londrina. Você está preocupado com a planta e não está preocupado com aquelas, vamos falar 500 mil, para parecer mais com o nosso caso ainda, para o espelho ficar mais na nossa frente. Você está preocupado com a planta e tem 500 mil pessoas precisando serem perdoadas e você só se preocupa com você mesmo, com a sombrinha que você perdeu. Não sei se eu acho que foi de propósito que Deus permitiu que esse livro terminasse com essa pergunta, porque é uma pergunta para mim e para você. Com o que você tem se preocupado? Mas não é só você, é para mim. Paulo, com o que você tem se importado? Quais são as coisas importantes para você? Quais são as suas preocupações? Zé, Maria, Ricardo, Eduardo, Jonas, quais são as suas preocupações? Porque Deus perguntou para Jonas, né? Jonas, com o que você está preocupado? Com a planta, com a lagarta, com o sol. Mas Jonas, eu estou preocupado com aquele monte de gente que precisa ser perdoado, Jonas. E você está preocupado com a lagarta? Você está preocupado com a plantinha, com a tua sombra, com o seu umbigo? E essas pessoas? Jonas, com o que você está preocupado? Sabe que eu estou preocupado mesmo? É que isso aqui está um calor danado, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá na minha casa, queria estar lá no conforto da minha casa. Mas Jonas, e as pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, não conhecendo a Deus? Você não se preocupa com elas, Jonas? Será que eu e você nessa noite aqui, será que nós não estamos preocupados com a coisa errada? Será que nós não estamos preocupados somente conosco mesmo, com o nosso conforto, com as nossas famílias e ponto? Ou talvez um pouco de amigos e acabou?
E aquele cara chato que trabalha com você, que você não suporta, quem vai se preocupar com ele? Aquela sua vizinha escandalosa, que você já pegou 2 vezes olhando para o seu marido, não sei o quê, quem vai se preocupar com ela? Aquele amigo seu, trapaceiro, mentiroso, não sei, quem vai se preocupar com ele? Quem vai se preocupar com essas pessoas que estão aí fora? Indo para o inferno, morrendo, sem conhecer a Deus, sem o perdão de Deus. Você acha que você pode sentar e ficar falando assim, mas aquele ali não tem salvação. A gente usa esse termo, olha só. Aquele ali não tem jeito, aquele ali não tem salvação. Como não tem? Claro que tem. Claro que tem. Todos podem ser alcançados por essa verdade. Todos. Você imagina a pior pessoa que você menos tem afinidade, vamos dizer assim, para não ficar desconfortável. Aquela pessoa que você menos tem afinidade. Imagina aquela pessoa, ela precisa desse perdão. Assim como você precisou. Assim como eu precisei ser perdoado. Como que a gente recebe isso, recebe esse amor de Deus, recebe esse perdão e de repente esquece que nós merecíamos também sermos castigados, merecíamos a morte, né? O salário do pecado é a morte, nós merecíamos aquilo, mas Deus passou uma borracha nos nossos pecados, apagou da nossa memória, nos perdoou completamente em Jesus Cristo ali, e aí você se esquece disso, aí você se acha uma pessoa melhor do que as outras, não vou perder meu tempo. Então é isso que Deus está perguntando para mim e para você. Está cheio de gente aí, tem crianças, tem velhos, tem adolescentes, milhares de pessoas morrendo sem conhecer essa verdade, morrendo sem o perdão de Deus. Qual tem sido a sua preocupação? E eu só não vou terminar essa mensagem com essa pergunta para não ser injusto com muitas pessoas que estão aqui me ouvindo. Eu não quero ser injusto, porque muita gente, alguns grupos de pessoas aqui dentro dessa igreja já entenderam isso. Por isso que nós estamos aqui confortavelmente nessas cadeiras e algumas pessoas estão lá nos ministérios cuidando dos seus filhos. Enquanto a gente está aqui, estão lá, dedicando o seu tempo, se prepararam tudo. Pessoas que já entenderam isso, que a salvação não é para você se tornar egoísta, se fechar no seu clubinho, agora é a minha igreja, a minha turma, e deixa o mundo apodrecer lá fora. Não é isso que Deus está falando para mim e para você. Não é isso. Então muita gente já entendeu, muita gente se dedica, muita gente sustenta esse ministério com ofertas. Não posso dar mais do que a minha oferta, porque eu não viajo, não paro. Sustenta, ajuda a gente a pagar aluguel, a luz e tudo. Gente que já entendeu que o chamado é para que a gente alcance as pessoas. É esse o propósito de Deus para as nossas vidas, de todos nós, de todos nós. Pessoas que no meio da semana trabalham montando materiais, em reuniões, e que ficam gastando tempo para como a gente vai conquistar aquele de fora, aquele que não gosta de igreja, bolando estratégias, fazendo planejamentos. Então eu não posso ser injusto com essas pessoas. Pelo contrário, nós somos muito gratos, porque muita gente aqui já entendeu esse chamado. Mas talvez alguns de vocês ainda não entenderam isso. Por isso que é esse o desafio do desfecho dessa série, o desfecho do livro de Jonas. Qual tem sido a sua preocupação? Com o que você se importa? Com o que você se importa? Jonas, vamos chamar todo mundo de Jonas? Com o que você se importa, Jonas? Você está de alguma forma atento a essas pessoas que estão lá fora morrendo, sem conhecer essa verdade, sem ter a possibilidade, a chance que você teve de ser perdoado, de mudar a vida, de começar a crescer, começar a aprender, a se tornar um sábio na palavra de Deus, a reagir diferente, a viver em paz, conquistar essa paz no seu coração. E essas pessoas que não têm nada disso, às vezes é por isso que elas são do jeito que são. Revoltadas, ou violentas, ou briguentas, ou escandalosas, é porque elas não entenderam isso ainda, elas estão cegas para isso aqui, estão mortas para isso aqui. Com o que você tem se preocupado? Com o que você tem se preocupado? Então nós vamos
encerrar essa série com uma música que nos desafia a exatamente fazer isso. A música diz o seguinte: todos necessitam de um amor perfeito, de perdão e de compaixão. Todos necessitam de perdão e de compaixão. Todos necessitam de graça e de esperança. Todos, aquele seu vizinho, a sua sogra, o seu tio, o seu companheiro de trabalho, a pessoa que estuda com você na faculdade, a pessoa que joga bola com você, todos necessitam de um Deus que salva. Todos necessitam. A segunda parte da música diz assim: Deus, tu me aceitas com os meus medos, com as minhas falhas, com os meus temores. Eu não sou perfeito, o Senhor me aceitou, o Senhor me recebeu com os meus medos, com as minhas falhas e os meus temores. Por isso, a minha vida eu entrego para seguir os teus passos, a ti eu me rendo. E aí o desafio dessa música, que é uma oração, o desafio é que o mundo possa ver brilhar essa luz através de mim. Esse é o desafio, esse é o chamado, que Deus permita que a luz de Cristo, a luz dessa verdade, flua através de você para o mundo. Porque se isso acontecer, eu já falei várias vezes isso aqui, talvez, eu vou falar de novo, talvez um ou outro lá dentro vai achar, é um sonhador. Tá bom, eu acho que se a gente deixar essa luz brilhar através de nós mudamos a cara da nossa cidade. Eu tenho plena convicção disso. Se essa verdade, essa luz passar por você e chegar nas pessoas, nós mudamos Londrina. Assim como Deus perdoou e mudou a história de Nínive, Ele pode fazer isso com Londrina. E digo mais, pode rir, não tem problema. Eu acho que a gente muda o mundo. Eu acho que a gente muda o Brasil. Eu acho que a gente muda a política, que a gente não gosta, que a gente critica, a gente muda. Se nós deixarmos essa luz fluir através de nós. Com o que você tem se importado? Pensa nisso, porque todos necessitam desse Deus. Quem sabe não seja a hora de você mudar o foco de algumas coisas que você tem feito. Talvez parar de correr tanto atrás de ídolos inúteis. Lembra que nós falamos aqui? Talvez seja a hora de você fazer uma opção de investir mais nas pessoas, no que Deus tem como propósito para mim e para a sua vida, que é levar esse evangelho a todas as pessoas. Amém? Senhor Deus, eu não quero ser um Jonas, Deus. Eu não quero ser um Jonas, eu quero me importar com as pessoas e fazer o que é importante para Ti, Senhor Deus, e não exclusivamente para mim, para minha família. Quero fazer a Tua vontade soberana, global, aquela vontade que nos leva a levar esse evangelho ao próximo, aquele que não Te conhece, ao perdido. Então eu não quero, Senhor Deus, a partir de hoje, não quero pensar só em mim mesmo, na minha sombra, no meu conforto, mas eu quero pensar na Tua vontade para essa cidade de Londrina, Deus. Então, Pai, nos dê coragem, nos dê ousadia, Senhor Deus. Nos capacita, Pai, para levar a Tua mensagem aos que estão precisando, aos que estão à nossa volta, mas morrendo, sem conhecer essa verdade, sem terem a chance que nós tivemos de sermos perdoados por Ti. Então nos dê essa coragem, nos dê capacitação, nos dê oportunidades, Pai, que a gente nunca mais recuse uma oportunidade de levar a Tua palavra, de servir, quando nós formos convidados. Puxa, a igreja precisa de pessoas servindo, porque a gente nunca mais recuse um convite, que a gente nunca mais deixe de ofertar no Teu reino, Senhor Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse evangelho, para que a gente nunca mais recuse nenhuma oportunidade de levar o Teu evangelho a qualquer pessoa, Senhor Deus, a todas as pessoas, porque todos necessitam de um Deus que salva. Então, a partir de hoje, Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor ajude a nos lembrar dessa palavra, que é a Tua palavra, desse livro de Jonas, dessa pergunta final do livro de Jonas.
com o que eu tenho me importado. E que isso faça, Senhor Deus, com que cada um de nós haja de forma diferente de hoje em diante para o resto de nossas vidas. Eu creio nisso porque eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós dizemos amém para essa oração.
Uma excelente semana a todos. Deus abençoe. Semana que vem estamos aqui de volta. Amém?